Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. 10 de setembro de 1900. Ameaça contra os perversos. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e vi as tantas infâmias e pecados enormes que se cometem, assim como também os cometidos contra a Igreja e o Santo Padre. Depois, voltando em mim mesma, veio o meu adorável Jesus e disse-me: Que dizes tu do mundo? E eu, sem saber onde queria chegar com essa pergunta, impressionada como estava pelas coisas vistas, disse: Senhor bendito, quem pode dizer a perversidade, a dureza, a feiura do mundo? Não tenho palavras para te dizer o quão ruim é. E ele, tomando ocasião de minhas mesmas palavras, acrescentou: Viu como é perverso? Tu mesmo disseste. Não há maneira de fazê-lo render-se depois de que quase lhe tirei o pão. Permanece na mesma obstinação. Bastante pior, e por agora vai consegui-lo com os roubos e com as rapinas, fazendo mal aos seus semelhantes. Portanto, é necessário que você toque a pele, caso contrário, você vai perverter mais. Quem pode dizer como fiquei petrificada antes de se falar de Jesus? Me parece que fui eu a ocasião para fazer que se irritasse contra o mundo. Em vez de desculpá-lo, o tenho pintado preto. Depois fiz o que pude por desculpá-lo, mas não me prestou atenção, não entendi não. Em vez de desculpá-lo, tenho pintado preto. Depois fiz o que pude por desculpá-lo, mas não me prestou atenção. O mal já estava feito. Assim eu perdoe essa falta de caridade e use a misericórdia. Não entendi algumas coisas no trecho, mas aí eu vou ver se eu acho um outro, tá? Mas vamos lá. A Luísa viu muitas perversidades no mundo, né? Viu ofensas na igreja, contra a igreja, né? Coisas que se fazem contra a igreja e diretamente, né? Principalmente com o Santo Padre, né? O Papa. E ela viu muita crueldade no mundo, né? Muita coisa ruim mesmo. Tanto que ela não tinha nem palavras diante de tanta coisa ruim que ela viu, né? Ela ficou assim, sem palavras, de tanta perversidade, né? Aí Jesus vai e fala com ela, né? Pede para ela falar, né? Qual que é a impressão que ela tem do mundo, né? Do que ela tá vendo, né? O que você diz de tudo que você tá vendo? Aí ela fala, não tem nem o que falar. É muita perversidade, dureza e feiura. Aí Jesus vai e acrescenta aí. É isso mesmo, você falou tudo, né? E às vezes eu permito o castigo de ausência de comida, de ausência do alimento, de algumas situações, mas a obstinação deles só cresce, né? Eles não se rendem por nada. Então, é necessário. Aí, por exemplo, se falta o pão, eles cometem outro pecado, que é o de roubar, né? Não tenho, então eu vou tirar, eu vou pegar, eu vou roubar. Então, eu tiro alguma coisa e eles tomam do outro, né? Então, ou seja, em vez de voltarem-se para mim, eles voltam-se uns contra os outros, né? E com a justificativa de, eu tô sofrendo, eu tô passando por isso, tô passando por aqui, justificando o próprio erro, né? Então, assim, eles fazem pior ainda, eles arrumam meios de pecar mais ainda diante dos castigos. Então, eu preciso tocá-los na carne, né? Senão eles vão se perverter, né? Eu entendi que ele falou assim com ela, que é necessário tocar na carne deles. Caso contrário, você vai perverter mais, né? Mas ela tá falando com a pessoa, não é com a Luísa, né? Tá falando com eles. Aí ela ficou petrificada com falar de Jesus. Aí é aqui que eu não entendi, que ela falou que ela foi a ocasião para fazer com que ele se irritasse contra o mundo.
Aí eu não sei se é porque ela não estava sofrendo, né, para ser castigada, ou se é porque ela estava pedindo muito para ele não castigar e agora ela tá vendo que o trem tá feio, né? Enfim, eu só sei que ela ficou muito mal, né? E pediu, mas ela pede, perdoe essa falta de caridade e use de misericórdia. Então, mas o ponto principal desse texto, né? O que ela viu aqui não é diferente do que a gente vê hoje. Não é diferente, né? A gente vê isso acontecendo muito. A gente vê muitos erros assim, mesmo que tenha as falhas das pessoas, mas ninguém tem direito de condenar, né? Ninguém tem direito de ficar julgando, sabe? De se justificar. Ah, por causa dos erros da igreja, eu não vou mais para a igreja, né? Por causa do meu padre, eu não vou mais para a igreja. Por causa do meu irmão de comunidade, eu não vou mais para a igreja. Então, muitas pessoas, além de não ir, incentivam outros a não ir. Elas tentam espalhar o ódio que elas sentem, né? A raiva que elas sentem, né? Da igreja, né? Dizendo que a igreja, né? É culpada por muita coisa, né? Enfim, elas têm os seus argumentos mundanos, né? Para tentar justificar a sua negligência, né? Então, isso acontece muito, é uma realidade muito comum. Então, você vê muitos que estão lá na igreja, né? Recebendo os sacramentos, mas estão contra ela própria, né? Em vez de ser um suporte de oração, né? De se mortificar, né? Oferecer os seus sacrifícios pela igreja, a pessoa prefere falar mal, martelar, né? E, e contra, de uma forma assim, errada, porque uma coisa é você ver algo que não é a verdade, algo que está errado. Mas outra coisa é você, por causa disso, você acusar, ser um acusador, né? E não ser aquele que perdoa, aquele que quer o bem, aquele que deseja uma mudança, uma mudança que começa dentro da gente, a mudança, né? Tem que começar dentro de nós. Não é olhar e falar que a mudança tem que começar no outro. É dentro de cada ser humano, porque o Senhor vai olhar para cada um de nós, né? E vai ver, mas e você, no seu coração, né? Você desejou o bem, né? Você viu muitos erros, mas você desejou reparar de alguma forma? Você ofereceu orações? Você desejou que a conversão do seu próximo, né? Ou você só odiou e só negou o perdão, né? Então, é dentro de cada um de nós que começa a mudança. É dentro de nós. E assim vai mudando os meios, né? Os lugares. Mas começa no coração de cada um, né? Então, nós somos igreja, a gente bebe desse cálice, né? A gente bebe também da amargura que a igreja bebe, né? A gente não pode só querer comer do sacramento e depois falar mal porque vê os defeitos humanos das pessoas, porque a gente também tem imperfeições. Não é assim que a gente tem que tratar, né? Então, a gente tem que ter esse olhar voltado para Jesus. O que Jesus pensa? Nossa, Jesus está triste com isso, com isso, com isso. Então tá, então juntamente com Jesus eu fico triste, né? O que Jesus faria, né? O que Jesus faria por eles? Daria a vida, né? Daria a vida, se sacrificaria. Como que eu me sacrifico pela igreja? Amando a Deus, pondo Deus em primeiro lugar, que é justamente o mandamento da igreja, né? E sendo uma filha fiel da igreja, apesar das dificuldades que eu posso encontrar ali, porque eu vou encontrar irmãos que têm dificuldade igual eu tenho, né? Mas não é saindo fora, não é dando as costas. Ao contrário, eu vou ser grata por ser católica, por estar na igreja, por ter a graça de ter os sacramentos, né? Por ter essa graça. Não ficar olhando para os outros, para o ser humano em si, olhar de forma baixa, né? Para a humanidade do meu próximo, mas olhar pela bondade de Deus que nos reúne, pessoas imperfeitas, e sendo reunidas diante de quem é perfeito, que é Jesus. Então, é ver essa dignidade na igreja, né? Ver essa dignidade no sacerdote, ver essa dignidade nas pessoas, ver Deus nelas, né? Ver, olha, apesar de a pessoa estar ali, né? Muitos que estão ali enfrentam a realidade de vício, mas estão ali,
sabe? E sofreram muito para largar o vício, né? Muitos fazem grandes sacrifícios, né, para estar ali na igreja. E às vezes enfrentam oposições dentro de casa para poder estar ali um dia, dedicando a um ministério, né? Então, e você começar a ver as coisas com outros olhos, né? Olha, o meu pároco pode ter os defeitos dele, mas Deus sabe o quantos sacrifícios ele fez, quantas renúncias ele fez para ser sacerdote. Eu sei disso. Quantas renúncias que ele fez, né? Então, e a intenção do coração dele, né? Eu conheço, né? Para mim dizer que aquela pessoa está ali por interesse, eu conheço a intenção dela, né? Então, quando Jesus mostra para nós alguma coisa, nunca é para a gente acusar, porque o demônio já faz isso, né? O mundo já faz isso, a carne já faz isso. Quando Jesus compartilha conosco uma situação, é para a gente fazer igual ele faz, né? É reparação, é se derramar em amor, né? A Deus naquela alma, é pedir por aquela alma, né? É desejar o bem daquela pessoa, a cura, a conversão naquela situação, né? É aquilo de você ser um reparador que pede perdão em nome de todos, né? E que pelos méritos de Jesus, né, pelo sangue de Jesus, né, oferece esses próprios méritos dele em expiação diante daquelas faltas. Mas nunca para olhar no olhar acusador, né, condenador, juiz. Não. A gente pede, tem misericórdia, tem misericórdia, né? Perdoa-lhes, né? Assim como o Senhor me perdoa, perdoa também, né? E pede para as pessoas as luzes, né? As graças, a compreensão. Se precisar, numa situação, numa oportunidade, a gente vai e fala, né? O Senhor nos inspira, se Ele dá oportunidade, a gente fala também, né? Usa também da reparação pela palavra, pela verdade dita, vocalizada, verbalizada. Assim como da intenção do coração, quando não se pode usar as palavras, quando não se tem a oportunidade de usar as palavras. Mas enfim, você se move em amor. O que o Senhor precisa, Jesus, né? É tudo o que Jesus precisa em relação àquela situação, porque Ele traz aquilo para nós para buscar consolo, porque igual ele fala com a Luísa, o que você dizes, né, do mundo, né? Então, Ele vai e nos dá aquela compreensão da verdade do que está acontecendo, da realidade, para a gente reparar. É sempre para ir tirar o amor de nós que talvez está faltando naquela pessoa, naquela situação. E se nós não tiver esse amor para Jesus pegar, como que Ele vai derramar amor? Então, Ele forma em nós esse depósito de amor, justamente para quando Ele chegar até nós, diante de uma situação, Ele poder pegar o amor dele próprio em nós que está conservado, que tem que ficar conservado esse amor, né? Não pode ser manchado com a raiva, com o ódio, com a vingança, com o julgamento. Ele tem que encontrar aquela intenção pura, porque ele encontrando a intenção pura, você está conservando o amor dele com a intenção pura. Então ele pode tirar de você e derramar no outro, tirar de você aquilo que ele põe em você e derramar nas situações onde ele te coloca para reparar. Seja tirando de você pela boca, né? Pelo seu falar, pelo seu agir, pela sua oração, só por você estar ali amando ele, né? Ele tira, né? Então, assim, você é esse depósito, né? Que totalmente é disponível para Deus usar da forma que ele quiser, com a intenção pura de amar a Deus, né? Então, ele precisa encontrar a gente na igreja com intenção pura, sabe? Justamente para ajudar talvez os que não estejam, né? Talvez os que ainda não se encontraram, fizeram encontro com Deus de verdade, né? Que estão ali na igreja, mas ainda não tiveram aquela experiência, não tem ainda aquela intenção pura, às vezes nem tem consciência, né? Então é muito importante que a gente participe, né? Não que a gente dê as costas, né? Ah, eu não vou mais para a missa, né? Ah, eu não vou fazer mais isso. Não, você vai fazer por amor a Jesus, aí que ele vai testar a nossa intenção. É por amor a mim? Se é por amor a mim, você continua, né? Você permanece e você, né, consciente, né? Você vai é universal a sua consciência. Você tomando consciência, tá tomando consciência pelos outros, né? Tá oferecendo
isso universalmente. Então Deus pode tirar de você e iluminar as pessoas ali naquele grupo, naquele ministério, naquele contexto, naquela situação. Pela sua presença ali, Ele pode também ajudar os outros, né? Porque você se torna um canal dele para ele usar do jeito que ele quiser. Mas você precisa estar ali se ofertando, né? Por amor a ele, né? Porque ele vendo isso, olha, ela tá ali realmente por amor a mim. Ela não tá colocando ninguém acima de mim, ela tá colocando eu em primeiro lugar. E ela tá ali por mim, para me amar. Então, como ela tá ali para me amar, né? Eu vou olhar todos assim também, né? Com a mesma intenção. Então, todos também, eu vou receber todos, né? Porque a sua intenção na divina vontade é universal, o seu amor na divina vontade é universal, os seus atos na divina vontade são universais. Nunca é para você, né? Nunca, não é algo isolado, seletivo, né? Ele usa em comunhão. Para a comunhão acontecer, tem que estar com os irmãos, né? Na sua família, nas pessoas da sua vida que ele colocou. É uma comunhão, né? Então, assim, onde te colocar é para ser essa presença que é esse pão partido, sabe? Como foi partido Jesus, foi se partiu, né, por nós, né? Se deu a nós, né, como ele se dá na Eucaristia, você é essa hóstia viva que é distribuída, né, justamente em favor da igreja. Então você lá no altar, quando está sendo sacrificado, ali sendo oferecido Jesus, você está sendo oferecido também. Não é à toa que quando joga água lá e mistura com vinho na hora do ofertório, aquela água que é misturada com o vinho representa nós, as nossas intenções. Aquela água é a oferta de cada pessoa que está ali na missa. É cada alma ali sendo oferecida junto com o sangue de Cristo. É a mistura, né? Então, pensa, você também é oferecido para ser também essa presença de Jesus, né? Para onde ele te colocar, né? Nas situações que ele te pôr, nas oportunidades que ele te dá. Então, a gente é igreja em casa, né? A gente é igreja na nossa família, mas também na igreja em si, na comunhão, na união com as pessoas lá, no grupo que você participa, no seu ministério, né? Naquilo que você doa para Deus, que Deus te pediu para doar, né? Para Ele, né? Então a gente, ao ver a realidade do mundo hoje, a gente vê com os olhos de Deus. Olha, Deus está castigando por amor, para tocar mesmo na carne das pessoas, para elas serem purificadas, né? Para elas serem salvas, né? Para elas serem santificadas. Deus está tocando na carne, porque para fazer uma cura profunda naquela pessoa, né? Para ela se voltar para Ele. Se é necessário assim, tá bom. Então, você não vê o mundo com a sua ótica, mas é só destruição, é só desordem. O mundo tá uma feiura. Você vê a beleza de Deus agindo. É porque se está tendo correção, se está tendo castigo, Deus está agindo, né? Deus está operando para uma renovação. Os acontecimentos estão, né, acontecendo, né? Os acontecimentos estão sendo reais cada vez mais. Você vê que está sendo, cada vez mais está apressando o reino. Está tendo sinais, porque precisa de uma grande tribulação, né, para fazer esse período de mudança, de renovação. Não teve o período da redenção no momento da cruz ali, foi muito difícil. Foi um momento de grande sofrimento, né, para os discípulos, para a Virgem Santíssima, para o nosso Senhor Jesus Cristo passar pela paixão. Foi um momento assim feio, humanamente falando, de sangue, de dor. Foi um momento assim que muitos, né, muitos depois que viram, ficaram, nossa, acabou tudo para nós, né? Que, né, não acreditava de verdade na redenção, não tinha ainda aquela abertura, né, total. Foi um momento assim, e foi no momento do cume da dor, né, da cruz é que veio a renovação, né? Então, a gente também está chegando a esse cume, ao Calvário, né? E se aproxima o momento cada vez mais
E disso vai vir o triunfo, né? Vai vir a ressurreição, vai vir esse novo tempo, né? Então, assim, precisa acontecer essas coisas. E quanto mais acontece, mais é sinal de que Deus está agindo, está apressando-se, né? Para mudar o curso da humanidade. Então, quando a gente olha essas coisas, a gente fala, tá muita perversidade, né? As coisas estão ficando cada vez mais caras, né? Muitas crises, daqui a pouco pode ter um reset aí e acabar a comunicação, os bancos, né? Acontecer muitas coisas, a gente sabe que pode acontecer, mas a gente sabe que precisa chegar a um cume do Calvário lá, do momento ápice, do clímax, para depois vir a redenção novamente, né? É o terceiro fiat, né? A santificação, que já está acontecendo, mas precisa chegar no cume, né? Precisa chegar no máximo, do máximo, do máximo, do máximo. Igual Jesus Cristo veio na Terra, a redenção começou a partir daquele momento que fala, e falava assim, o reino de Deus já está entre vós, né? A redenção, a salvação está diante de vós, mas chegou no cume do derramamento de cada gota do sangue de Cristo, né? Então, assim, a gente está caminhando para esse novo tempo, né? Que já está aí. O reino, Luísa veio, o dom foi derramado na terra, mas muitos ainda não sabem. Então, tem que chegar num cume também, num processo, né? De conclusivo. Então, assim, Deus está agindo, gente. Então, a gente vê a mão de Deus em tudo. Então, a gente, de vez de ficar olhando a feiura do mundo, a gente vê a mão de Deus. Mas Deus está agindo. Tem um para quê. De vez de ficar olhando para a dureza, ver o para quê de Deus, né? Em cada situação. E Ele está agindo em nós, né? Se a gente fosse olhar assim, nossa, olha a perversidade do mundo rude, né? Da feiura, né? E olha como Deus tem agido, né? Como que Deus vai embelezando a gente, não é? Como que Deus vai trabalhando em nós, vai nos deixando mais humildes, mais pacientes, mais mansos, né? Mais despojados. Então, a gente também não está vivendo um processo assim de muita mudança dentro de nós? Então, Deus está agindo, né? E agiu de uma forma que nós passamos por tribulações para morrer para nós. Mas Ele está agindo, e dentro dessas tribulações, esses testes, foram todas oportunidades para mudar, para tocar nossa carne, porque era necessário nos tocar na carne para a gente morrer para nós mesmos. Era necessário a gente sentir a mão de Deus mesmo, né? Através dos acontecimentos, para a gente morrer para nós. Então, nós estamos também caminhando para esse cume, né? Então, é muita graça, é muita graça. Então, a justiça e a misericórdia de Deus é maravilhosa. Tudo que Deus opera e faz, dentro e fora de nós, é maravilhoso. Então, até o processo da igreja, né? As pessoas precisam ser provadas no seu amor pela igreja também. Porque muitos, né? Só ama as coisas quando é do jeito delas, né? Quando tudo é falado do jeito que agrada a elas. Mas e quando a gente não ouve o que nos agrada? Será que a gente ainda ama? Quando a gente vê as falhas das pessoas vêm à tona para a gente se desapegar delas e olhar para Deus, né? Porque muita gente idolatra pessoas, né? Idolatra padres, e não é. E essa idolatria do padre cega eles para Deus, cega eles para ver que eles são ovelhas e precisa rezar pelo pastor, né? Então, assim, Deus está deixando vir tudo à tona, né? Está deixando a gente ser provado de diversas formas. Todos nós estamos sendo testados no amor, justamente para que a nossa intenção seja pura, para permanecer na pureza quem tem a intenção pura, para purificar quem não tem, né, a intenção, não está com aquela intenção pura. E para quem ainda não tem intenção nenhuma, né, nenhum desejo ainda, para que tenha, né, que quando chegar o peso da perversidade, as pessoas procurem a Deus, né? Quando o trem ficar feio, e quanto mais estreitar-se, né, para eles, eles possam procurar a Deus, né? Estreitar de uma forma que não tem nem como mais eles usar a própria perversidade, né? Estreitar para eles a mão deles, atar eles de tal forma, né, que eles vão ver que não tem outro lugar para ir, né?
Então, assim, todos nós estamos sendo purificados, todos nós estamos dentro desse barco, todos nós estamos passando juntos por esse período. E esse período é maravilhoso, né? É intenso, é de UTI, é de transformação. E é necessário para mudar a nossa visão. Tem que mudar dentro de nós. É necessário mudar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.